Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. E que Jesus possa, meus irmãos, derramar em nosso coração aquilo que a nossa alma mais necessita. Que Jesus possa conduzir a cada um de nós aquilo que o nosso Mestre Nazareno está percebendo que a gente mais precisa. Bom, meus amados irmãos, é com o nosso coração em Jesus e dando as boas-vindas a uma nova semana que se inicia, que nós estamos aqui também no nosso quarto encontro destes momentos especiais, unindo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa amada obra há 2000 anos. Meus amados irmãos, serão dias especiais que nós teremos aqui, passando por toda essa obra, conhecendo profundamente a história desse livro, mas unindo a história desse livro com o Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, nosso encontro aqui é do Evangelho Diário. E, meus amados irmãos, gostaria aqui de dizer pra gente que todos os detalhes a gente encontra na descrição desse vídeo, o capítulo que nós estamos refletindo hoje, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nós iremos unir aqui com este capítulo narrado hoje, e também nós fizemos uma playlist aqui no nosso canal apenas com as reflexões do Evangelho junto com a obra há 2000 anos. Então nós convidamos a todos os irmãos para conseguir seguir aí com a gente a sequência. Lá tem desde o primeiro vídeo até hoje, que é o nosso quarto encontro. Nós colocaremos tudo lá. Porque é interessante a gente seguir certinho a sequência, porque nós iremos passar por todos os capítulos. Então nós iremos aqui contar a história exatamente como é narrado aqui em cada capítulo. Tem uma sequência para a gente. Então hoje, no nosso quarto dia, estamos aqui no capítulo 2 dessa obra. E, meus irmãos, lembremos que aqui chegou o momento que Públio Lentulus recebeu uma visita. Meus amados irmãos, essa visita que Públio recebeu será uma visita que mudará muita coisa na vida dele, dependendo da resposta e do caminho que ele tomar. Mas Públio não tem noção disso. Bom, vamos retornar aqui para a história então. A todos os irmãos que quiserem ou tiverem interesse em saber o que aconteceu antes, só seguirem ali na nossa playlist, tem tudo ali detalhado, os outros vídeos. Bom, meus irmãos, dando sequência aqui, Públio ele recebe então um comunicado de que havia um homem que estava esperando por ele e gostaria muito de ter uma conversa com ele. Públio aceita conversar com esse homem, o recebe em seu gabinete particular em sua casa. Bom, este homem que estava visitando Públio se chamava André. E este homem era pai daquele jovenzinho que Públio, há alguns dias atrás, havia mandado prender junto com os escravos. Nos lembremos da nossa reflexão de ontem. Aquele momento que alguém está com uma pedrinha minúscula na caravana da família de Públio. E ele, dominado pela cólera, pega qualquer pessoa ali no meio, acusa e manda prender com os escravos, sem nem saber se aquele jovem era realmente o responsável ou não por aquilo. Eis que o pai desse jovem vai atrás de Públio pedir por misericórdia. Dizer para Públio que ele é um trabalhador humilde, que ele é um simples operário e que aquele filho é tudo para ele. E que já havia 3 dias que o filho dele estava preso junto com os escravos. E esse pai, André, ele
pede pela misericórdia de Públio, para que Públio liberte o seu filho. Ele está ali como um pai, com o coração estremecido, sabendo que teu filho foi injustiçado e pedindo humildemente para Públio libertar o filho dele, pois ele sabia a condição que os escravos eram mantidos. Públio, como a gente já vem conhecendo ele, coração orgulhoso, vaidoso, egoísta, o que Públio faz? Nega o pedido desse pai. E diz que não, que a decisão dele foi tomada e que assim seria, que agora o filho dele era um escravo. Públio adora um poder, adora abusar da autoridade de poder. E podendo ali humilhar alguém e rebaixar alguém, ele faz mesmo. Esse pai, ele pede para Públio perdoar o filho. Perdoar o que aconteceu, se realmente foi o filho que fez isso, para ele perdoar. E, por favor, libertar. E Públio nega esse pedido. Tamanha era o coração enrijecido de Públio. Olha, meus amados irmãos, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9, que é nos dito algo sobre isso. Essa passagem do Evangelho, ela é titulada como A Vingança. E é uma passagem, meus irmãos, que vem nos esclarecer como muitas vezes agimos de formas vingativas por puro orgulho e mal percebemos isso. Essa passagem nos diz: a vingança, ela constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão. A vingança é um indício do estado de atraso de todos aqueles que a ela se dão. Todo coração que se deixa levar pelo desejo de vingança apenas demonstra o estado atrasado ainda que está o teu coração. E Públio é reflexo disso. Ele achava que ele podia fazer justiça com as próprias mãos, que ele podia fazer o que ele queria, e que se ele quisesse vingar de alguém, ele podia fazer isso, porque ele tinha todo o poder material na mão dele. Mas isso só demonstrava o estado de atraso que o espírito de Públio Lentulus estava. E, meus amados irmãos, muitas vezes nós, diante de umas situações da vida, a gente se entrega a esse desejo de vingança e mal percebe isso. Relacionando aqui com a história que a gente já está há alguns dias vivenciando essa história, pensemos quantas vezes um irmão às vezes fala algo tão pequenino, faz algo tão pequenino pra gente, e o nosso coração fica endurecido ali de raiva e falamos que jamais vamos perdoar, jamais vamos voltar a conversar com essa pessoa, que a nossa decisão é essa e ponto final. Igualzinho Públio Lentulus na história, dizendo pro pai, ó, essa é a minha decisão e eu não vou mudar. Ponto. E às vezes a gente faz isso. Falamos, eu nunca mais vou conversar, nunca mais vou perdoar, nunca mais quero ver essa pessoa. Isso ainda é indício de rancor. Isso também é indício de um coração endurecido. Aonde está o nosso coração nesse momento? Nos esquecendo do ensinamento de Jesus de perdoar, de ter misericórdia, de ter piedade para com esses irmãos. Aonde está o nosso coração que não se lembra de quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra? Quando a gente fala assim, eu nunca vou perdoar, nunca vou conversar com essa pessoa de novo, não quero nem ver essa pessoa, é como se a gente estivesse se colocando num lugar que a gente nunca errou.
Públio estava se colocando nessa posição na história. Nunca errei, sou certo de tudo, e eu posso dizer aqui a justiça para ser feita. Olha, meus amados irmãos, perdoar não significa conviver, que em muitos casos é inviável. Mas perdoar significa ter piedade, ter misericórdia, indulgência, compreender que todos erram. Mas Públio não entendia isso. E eis que André, o pai desse jovem que estava preso, André fica totalmente enfurecido. Porque é um pai que está ali com o coração entristecido, sabendo que o filho dele está sofrendo coisas cruéis, foi ali humildemente pedir para Públio libertar. Públio vai e humilha esse pai. Então o coração dele deixa-se dominar pela raiva e ele jura vingança para Públio. E é importante a gente marcar isso aqui hoje, porque desse juramento de vingança que ele vai ter para Públio, vai acontecer algo terrível, meus irmãos, e a gente vai saber mais à frente, tudo bem? Então ele jura vingança. E ele diz, olha, Públio, você acaba de comprar com a dureza do seu coração um inimigo eterno e implacável. Por causa da dureza do coração, Públio comprou um inimigo eterno e implacável. Depois, André saiu enfurecido daquela situação. Públio ficou refletindo sobre tudo aquilo, porque foi forte esse encontro. E ele começa a se colocar no lugar desse pai. Públio começa a pensar que ele também tem uma filha. Como que ele se sentiria naquela situação, se fosse a filha dele. E ele se colocando no lugar desse pai, e só na hora que ele se coloca na dor do outro, ele tem um pingo mínimo de empatia, e ele manda trazer esse jovem que ele vai libertá-lo. Ele decidiu então libertar o jovem, porque ele se colocou no lugar da dor desse pai. Olha, meus irmãos, a dureza de coração nos afasta de Deus. Mas todas as vezes que a gente se coloca no lugar da dor do outro, que a gente torna o nosso coração mais brando e mais humilde, a gente se aproxima de Deus. Públio teve um mínimo momento disso aí na vida dele. E ele vai e se coloca no lugar desse pai, porque ele pensa que ele também é pai, como que ele vivenciaria isso. E aí ele manda trazer o jovem porque ele vai soltar. Só que já era tarde demais. Chegou para Públio a notícia de que o jovem já não estava mais ali. Foi dado como desaparecido. Mas, na verdade, o jovem havia sido vendido em um mercado de escravos. Era muito comum isso naquela época. Tinha sido vendido, ninguém sabia o paradeiro desse jovem. Mas, na verdade, meus irmãos, é importante a gente saber isso. Esse jovem, sabe quem comprou ele como escravo? Flamínio. Lembremos que Flamínio, grande amigo de Públio. Então, Flamínio comprou ele, mas nem sabia da história. Olha como que Deus vai unindo os caminhos de formas que nem imaginamos, não é mesmo? Bom, meus irmãos, Públio então mal se importou, não sabia que Flamínio comprou ele como escravo, sabia só que ele estava desaparecido. Públio então deixou pra lá, não se importou muito com a dor desse pai. Falei, foi só uns segundos de empatia mesmo que ele teve. E aí Públio vai receber um convite especial agora para jantar na casa de Pôncio Pilatos. E esse jantar, meus irmãos, esse jantar será marcado pelo orgulho, pelo egoísmo, e será a primeira vez que Públio ouvirá falar de Jesus. Mas a gente vai ouvir sobre esse jantar amanhã, na terça-feira, onde daremos sequência aos nossos evangelhos diários. Bom, meus irmãos, eu vou convidar para a gente encerrar aqui. Estamos encerrando o capítulo 2. Amanhã já entraremos no capítulo 3. Meus amados irmãos,
Vou convidar para a gente encerrar com o coração em Jesus, levando o ensinamento de hoje para a nossa segunda-feira e lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Veremos amanhã, meus irmãos, como Públio irá reagir ao saber de Jesus e como será esse jantar na casa de Pilatos. Meus irmãos, nos encontramos aqui amanhã com a paz de Deus nosso Pai. Que assim seja.